Bom dia, uma abençoada segunda para você. Quero meditar com você hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Mas vamos chamar o Espírito Santo, para que essa palavra tenha mais força entrando no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também julgados vós. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: Deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos essa mania de julgar o outro, olhando os defeitos alheios e não olhando os nossos. O que acontece? Se eu começar a cuidar da minha vida, se eu começar a querer me endireitar, olhar os meus defeitos, eu vou perceber que não sobra tempo para cuidar da vida do próximo e olhar os defeitos do próximo. Mas a gente ignora os nossos defeitos e acha somente algumas qualidades, que às vezes não são qualidades, mas defeitos enganosos pelo mundo. Então fica muito mais fácil. Aquele irmão me irritou nisso, aquele me irritou naquilo. Mas será que eu também já irritei alguma pessoa? Será que eu voltei atrás? Será que eu pedi desculpa? Será que eu sou, assim, tão melhor que a outra pessoa? Padre Pio vai dizer: não olhe os defeitos dos outros, porque olhe os seus, e você não terá tempo de ver os defeitos do próximo, porque você tem muito mais defeito que o outro. E é isso. E quando a gente se concentra na palavra, quando a gente tenta ser melhor para Deus, quando a gente tenta ser melhor para nós mesmos, nós vamos ver que somos cheios de defeito. E quando você acha um defeito, você acha outro defeito. Então, você, na sua humildade, você tenta arrumar esses defeitos. E você começa a perceber que não dá tempo de cuidar da vida da outra pessoa. Então, começa a parecer que a outra pessoa não é tão ruim assim. Imagina duas pessoas falando de confissão. Duas pessoas que não se confessam falando de confissão. Uma dando conselho para outra que não tem pecado, que não precisa ir procurar o padre. Mas você é boa, você reza em casa. Você não precisa se confessar, você já tem seus afazeres. São dois cegos se guiando. Imagina que triste isso quando leva ao fim, porque não adianta você se enganar nessa vida aqui, porque há uma outra vida. E nessa outra vida há uma sentença, há um julgamento que você deve passar. Então, quando nós assumimos o nosso erro com humildade, olha, Jesus, eu estou errado, eu quero ser uma pessoa melhor, me ajuda, ele vai ajudar. Mas ele vai apontar todos os seus defeitos também, e cabe a você aceitá-los e reconhecê-los para tentar ser uma pessoa melhor, porque defeitos todos temos. Mas a gente tem que tentar mudar, porque senão não tem salvação para nós. Quando a gente tenta corrigir o nosso defeito, Deus vê uma humildade que cresce no nosso coração. Porque você, quando não enxerga defeito, você fica uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha o bam, aquela pessoa boa. E não é assim que funciona. Então, eu aconselho você a pedir ao Espírito Santo, pedir para o seu anjo da guarda, pedir para esses instrumentos celestes que temos, usar deles de forma correta, para nós conseguirmos a nossa salvação. Porque senão depois não tem choro. É aquilo e pronto. Então é bom quando a gente tem esse alerta. Olha que grande graça que você recebe hoje. Você recebe um alerta de Deus. É eu que estou falando, mas é Deus que está transmitindo, porque toda a sabedoria vem dele e volta para ele. Então, eu peço que o Espírito Santo possa revelar o que você deve mudar, as atitudes que você deve tomar a partir de agora. E eu tenho certeza que ele vai te mostrar, que você vai acolher, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe grandemente o seu dia. E eu torço para que você seja uma pessoa melhor, para ir junto
para o reino de Deus.